avaliar sobre esse... Também vou deixar para o ministro Paulo Guedes responder. No tocante ao panelaço, parece que é um movimento espontâneo por parte da população. Qualquer panelaço, às 21 horas, favorável ao governo Jair Bolsonaro. Não interessa o que venha a acontecer, qualquer manifestação popular nas ruas ou dentro de casa com panelaço, nós, políticos, devemos entender como uma pura manifestação da democracia. Apenas apelo para a isenção da Globo e da Veja, que também divulgue que haverá, então, um panelaço favorável ao governo Jair Bolsonaro às 21 horas. Que não quero pensar que vocês sejam parciais nessa questão. Que permite que, em caso de calamidade pública, que é obviamente o caso, nós tivéssemos recursos para enfrentar o problema. Então, a calamidade pública foi, na verdade, a resposta, melhor resposta técnica para evitar o contingenciamento, que seria dramático. Você imagina agora o Mandetta, como disse, estamos interferindo nas fronteiras, Receita Federal, Anvisa, todo mundo segurando para impedir a exportação de produtos médicos hospitalares nossos, ao mesmo tempo precisando de recursos nos hospitais, hospitais universitários, hospitais privados, hospitais públicos, quer dizer, estamos precisando dar recursos para a sobrevivência de pessoas autônomas que também são atingidas por esse isolamento social, quando todo mundo fica em casa. É essa dificuldade, né? Se ficar todo mundo em casa, não se difunde, mas você trava a economia toda. Você, como disse o Mandetta, você diminui o ritmo de contágio, mas vai ter gente que vai ter problema de conseguir comida do outro lado. Você desorganiza a produção, a logística, a distribuição. E no outro extremo, fica todo mundo na rua, você aumenta muito a velocidade de contágio. Então, isso aí é um equilíbrio difícil, depende da reação dos agentes, da informação, ele está distribuindo a melhor informação possível, e nós vamos reagindo a isso. A posição da economia é um pouco reflexa, né? Ela vai se preparando, e à medida que as coisas vão chegando, nós vamos reagindo. Então, nós primeiro soltamos recursos para os mais vulneráveis, os idosos. Depois passamos exatamente para o fluxo de caixa das empresas para proteger os empregos, as condições de liquidez na economia para manter o crédito, manter as empresas funcionando, o diferimento dos impostos. Então, tudo isso, na verdade, é não ceder ao contingenciamento. Então, a ideia é o seguinte, não, respondendo a sua pergunta, não contingenciaremos, ao contrário, suspendemos a meta de resultado primário. Próxima pergunta, TV Record. Algum representante presente? Então passamos para a próxima pergunta. Jussara Soares, Jornal Estado de São Paulo. Jussara, esse é uma chata de acho. Nervosinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. Presidente, hoje 2 ministros testaram positivo para o coronavírus. Eu queria saber se, a partir desses resultados, o senhor considera que agiu errado ao ir domingo ao encontro dos manifestantes, uma vez que o senhor também não tinha esses resultados, esse segundo resultado. Obrigada. Quando eu fui domingo, aqui, na rampa desse prédio, não fui à rua, eu não estava infectado, muito pelo contrário, já tinha um parecer dando como negativo. Outra coisa, senhora Jussara, eu vejo muito jornal na frente de... Como já vi na guerra do Iraque, da nação brasileira, tenho que estar na frente, junto com o meu povo. Não se surpreenda se você me ver nos próximos dias entrando no metrô lotado em São Paulo, entrando numa barcaça na travessia Rio-Niterói e horário de pico,
ou dentro, era por volta de meio-dia, já comprovadamente que não tinha problemas. E tudo correu na normalidade. Acabou de sair um segundo exame nosso aqui, contra o Congresso Nacional ou contra o Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, se tiver que falar um dia em público, falarei da importância dessas duas instituições para o destino de nosso, junto à CNN, no último domingo, que eu falei algumas poucas palavras, mas em momento nenhum de agressão ou ofensa, em tudo para ser uma grande nação, realmente, um dia ele venha ocupar o lugar de destaque que ele merece no cenário mundial. No mais, prezada senhora Jussara, muito obrigado pela pergunta. Se um dia tivermos uma batalha em algum lugar, tenho certeza que você se voluntariar para fazer a cobertura para o glorioso Estado de São Paulo. Afinal de contas, o Estado de São Paulo foi o jornal do meu primeiro emprego no Brasil nos anos 60. Jornalista Délis Ortiz, TV Globo. Boa tarde, presidente. Eu queria saber, me desculpa se vou incomodá-lo com a pergunta, o senhor não se arrepende da mensagem tão errada que o senhor deu ao povo, à medida em que, apesar de ter anunciado, sugerido que não fossem à manifestação para rever esse movimento e dar prioridade ao cuidado com a saúde, e também, não só isso, o senhor repetiu agora, o senhor prestigiou o movimento, foi ao encontro dos manifestantes, se expôs, e isso tudo muito diferente do que as autoridades sanitárias no mundo todo, os presidentes de outros países no mundo todo estão pedindo para fazer exatamente o oposto. Nesse momento, por exemplo, a gente vê todo mundo com máscara. Eu queria entender por que essa imagem agora, que posso estar enganada, mas me parece que difere das orientações que tem. Pergunta, mas é obrigado pela pergunta, Délis Ortiz. Eu, a partir do momento que não estou infectado, ao ter contato com quem quer que seja, não estou colocando em risco a vida ou a saúde daquela pessoa. Se você prestar atenção no horário de domingo, quando eu compareci aqui na minha casa, a casa qual eu frequento e despacho, que é a Presidência da República, eu não fui ao encontro desse caso. Como disse agora há pouco a sua colega Jussara, eu dou o exemplo. Não dirigi minha palavra à população. Meio-dia, o movimento já praticamente tinha acabado aqui em Brasília. Fui para a frente da rampa para ver aqueles que foram às ruas, em grande parte, para dizer que esse governo está certo. Para dizer que o time vai bem, apesar do seu técnico. Isso é uma maneira que, no meu entender, eu acho muito difícil consiga montar uma equipe como eu montei e tive a coragem de não aceitar. Vamos fazer justiça, vamos elogiar o seu técnico. E o seu técnico chama-se Jair Bolsonaro. E o que eu mais quero é fazer que no futuro, com essa equipe que está ao meu lado, a gente entregue a quem vier me suceder um Brasil bem melhor, muito melhor, 2019. E digo mais, em qualquer momento que a nação assim o precisar, eu estarei na linha de frente com esse povo, que é o meu exército, que é o exército de todos os democratas do Brasil. Complemento.